Pessoal, boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença de vocês nesse evento, que é o último evento aqui do ano da Seção São Paulo. Eu sou Carlos Guri, vou fazer hoje a parte de mediação aqui do evento com vocês. Hoje a gente vai falar um pouco das vantagens de se utilizar a arquitetura Edge Computing nas aplicações de IIoT. Kelvin da Westcom que vai fazer a apresentação, mas um pouco antes de começar, eu vou falar um pouquinho da ISA, tá? Bom, a ISA, ela é uma entidade com mais de 75 anos, ela é uma entidade formada por profissionais, tá? Basicamente são os profissionais que fazem a ISA existir. Ela é uma entidade norte-americana. E o que a gente tem com a ISA, né? A gente tem toda a parte de normas, então são normas utilizadas globalmente pela indústria. Tem toda a parte de certificação também, né, dos profissionais, né, de processos em indústrias. Toda a parte de material didático, de publicações para suportar o nosso segmento, tá? As conferências e exposições e eventos de networking. A ISA possui atualmente mais de 40 membros ao redor do mundo e ela é organizada em distritos e seções, estando presente em mais de 44 países. A gente, Seção São Paulo, faz parte do Distrito Brasil, tá? São seções aqui do Brasil e um dos motivos que foi feita essa divisão com o Distrito Brasil é por questões relacionadas ao idioma. No passado a gente era um distrito que envolvia também seções de idioma espanhol, mas recentemente foi feita essa divisão, então agora são seções aqui do Brasil todas em português, até para facilitar a troca de conteúdos, né, mais fácil de interagir. A Seção São Paulo pertence ao Distrito Brasil, que eu comentei, é a seção mais antiga na América do Sul. A gente atua principalmente na Grande São Paulo, mas também na região do ABC e Baixada Santista. A gente tem realizado muitos eventos, tá? Ultimamente mais virtuais, mas também temos retomado alguns presenciais. Muitos eventos com foco, os eventos são basicamente com foco na parte técnica, né? Para que o público tenha acesso a esse tipo de informação. Como eu comentei, os treinamentos, eles podem ser, eu não comentei, né? Vou falar agora. Os treinamentos, eles podem ser presenciais, no passado tinha uma questão de ser presencial muito forte. E aí, com a questão de 2020 para cá, né, por conta da pandemia, a gente começou a realizar muitos eventos à distância, com resultados muito bons. Então, hoje, predominantemente, os eventos de treinamento acabam sendo eventos online, né, com resultados muito bons, e as palestras. Esse ano em particular a gente acabou realizando, todas elas foram no ambiente web, né? E a gente fez alguns ensaios para retomar as presenciais, mas por questões de pandemia e afins acabou não viabilizando, mas para o ano que vem a gente já tem já no radar pelo menos minimamente 2 eventos presenciais, tá? E qual que é o nosso principal desafio, nosso principal objetivo, né? É trazer para os sócios, para os associados e para toda a comunidade de automação informação qualificada, informação de qualidade, tá? Para que seja usada no nosso dia a dia, dentro dos projetos, dentro das empresas que a gente acaba apoiando. O biênio atual 2022-2023 está aí na tela. O Carlos Paiola é o nosso presidente, eu sou o tesoureiro, o Batoni é o secretário, a Mônica é a delegada, tá? Esses são os cargos eletivos que a gente fala da sessão. E claro que a gente tem os outros cargos dentro da sessão, que são cargos de pessoal que foi sendo convidado a apoiar-nos, né? Isso é um ponto importante. Nós somos uma entidade de voluntários, tá? Então, todos nós aqui que trabalhamos dentro da Seção São Paulo e de todas as seções da ISA são voluntários. Então, dentro do que a gente for falar aqui, dentro dos eventos que a gente apresentar, se alguém tiver algum interesse de nos apoiar de forma voluntária também, as portas estão abertas, tá? Então, isso é sempre um recado importante. Uma vez sendo membro da sessão, você pode, uma vez a gente avaliando, entendendo que existe uma oportunidade, a gente pode também trazer novas pessoas para nos apoiar dentro da diretoria, tá? E na semana passada aconteceu a eleição do próprio biênio, do próximo biênio 24 e 25. Houve algumas pequenas mudanças, né? Até por conta, a gente fez o procedimento de eleição para convidar as chapas, e a chapa que foi eleita, as pessoas são praticamente as mesmas, com algumas mudanças de
funções, né? Então, a partir de 24 e 25, eu serei o presidente da sessão, o Paiola passa a ser o tesoureiro e o Batoni o delegado, e o Ricardo Afonso sendo secretário, tá? Então, basicamente, seria essa diretoria para 24 e 25. Os eventos presenciais, como eu comentei, né, até 2020, 2019, para ser mais preciso, a gente tinha uma série de eventos presenciais, eventos grandes, como os simpósios da Sabesp, que já viraram até tradição, os próprios eventos que a gente fazia na Enel, e de um tempo para cá, né, de 20 para frente, por questões de restrições, a gente tem focado mais nos eventos remotos. Como eu comentei, né, para o próximo ano a gente já tem o desafio de voltar a fazer presenciais e o próximo que a gente está trabalhando fortemente é o simpósio da Sabesp de saneamento, que será em abril de 23, e para esse evento a gente já tem 5 empresas confirmadas como apresentadores, né, patrocinadores e empresas que farão palestras. Então, fica aqui o nosso contato, né? Se alguma outra empresa tiver interesse em participar com alguma cota de patrocínio ou também fazer apresentações, esse evento deve acontecer em abril do ano que vem. Eventos virtuais, que nem eu comentei, né? Foram os eventos que mais aconteceram nos últimos anos. Esse ano mais para frente eu vou passar todos os eventos que a gente realizou. E vocês, como associados, né, e quem está participando aqui, também consegue, acessando o nosso portal, ter acesso aos conteúdos dos eventos que já aconteceram, se por algum motivo vocês não conseguiram participar, ou se ficou algum tema que vocês gostariam de rever, dentro do nosso portal vocês têm acesso a isso, tá bom? Falando em treinamentos presenciais, isso aqui é um compilado, não desse ano, mas um compilado dos últimos anos do que a gente tem feito. E basicamente são treinamentos muito aderentes às necessidades do segmento de automação e instrumentação, tá? Então, a parte de programação de controladores, os projetos, muitos treinamentos orientados a redes de controle, né, de chão de fábrica, questões de válvulas, instrumentação básica, medições em geral, nível, temperatura, vazão, tá? Parte de sintonia de malhas, então são os treinamentos principais que a gente realizou. E esses treinamentos, geralmente, quando eram feitos os treinamentos presenciais, a gente fazia a comunicação do treinamento, as pessoas se inscreviam, então podia ter pessoas de múltiplas empresas no mesmo treinamento, ou as empresas entravam em contato com a ISA para organizar um treinamento em particular para uma determinada empresa, e a gente organizava na própria empresa esse treinamento, tá? Isso aqui é bem flexível, até hoje é possível, tá? O que eu comentei, né, dos últimos anos para cá, a parte de treinamentos à distância, via soluções de Teams, esse tipo de ferramentas colaborativas, ela se intensificou bastante, então, nos últimos 2, 3 anos, basicamente 100% dos treinamentos acabaram acontecendo de forma remota, e assim, os resultados foram muito positivos, tá? Então, questões relacionadas a deslocamento, local de treinamento, com o treinamento à distância, isso também ficou muito mais fácil. E, de certa forma, o nosso alcance foi muito maior, né? A gente tinha um treinamento, pensando aqui, restrito à região de São Paulo. Hoje, um treinamento online, a gente tem pessoas, inclusive, de outros países, por ser no idioma português, pessoas de outros países também participando dos treinamentos que a gente faz à distância, tá? A parte de por que ser um membro, né? Hoje a afiliação ela tem validade de 1 ano e como membro você tem uma série de benefícios, tá? Então, alguns dos benefícios, descontos, tá? Então, descontos em treinamentos, descontos em eventos, desconto em normas, desconto em publicações, tá? Então, tem uma série de descontos que a membresia nos garante. Também ela nos garante acesso a uma série de publicações como a Intec, o blog, o ISA Connect, que é uma ferramenta que só é acessível aos sócios, né, para ter acesso aos conteúdos. Então, sendo sócio, você tem acesso a uma série de benefícios também, né? E claro, hoje a ISA ela tem um público muito qualificado, então você tem acesso a pessoas experts do mundo todo em determinados temas do nosso segmento. Então, um dos principais pilares também que a gente traz como membro da ISA é essa questão de network, não só no Brasil, mas com todos os especialistas do mundo. Falando agora assim dos eventos que foram realizados esse ano, a gente começou o ano com uma mesa redonda falando de cloud computing, né, em março. Em abril,
A gente trouxe um pouco da importância de capacitação e como a ISA pode ajudar. Em maio, fizemos um encontro técnico virtual falando de sensores, conectividade em IoT. Junho, o foco também foi um encontro técnico virtual falando de cibersegurança. Em julho, Big Data e Analytics no formato de mesa redonda. Agosto também mais uma mesa redonda agora para falar de Asset Performance Management, né, de APM. Setembro tivemos um encontro virtual para falar de aplicações de inteligência artificial. Outubro, Edge e IoT aplicado à indústria com encontro com especialista. Novembro, tivemos um encontro técnico virtual de gestão de informações de processo e agora a gente vai encerrar o ano com a apresentação das vantagens de se utilizar a arquitetura Edge Computing nas aplicações de IoT. Então, aqui só para trazer, a gente tem se organizado muito fortemente nos últimos anos, principalmente, né, e até, não sei se eu posso usar a palavra infelizmente, somente no virtual, mas a nossa tentativa foi pelo menos uma vez por mês, né, a partir de março, a gente trazer palestras e eventos relevantes para o segmento nosso, né, acho que a gente tem conseguido, a gente tem trazido para cada um desses eventos uma quantidade de pessoas bem significativa. Hoje é o último, né, então espero fechar com chave de ouro aqui. E também em breve a gente já pretende divulgar a nossa agenda de eventos para 23, até para vocês já começarem a se planejando aí para participar, seja virtual, seja remotamente, tá? Hoje eu já comentei qual que é o tema, o palestrante vai ser o Kelvin Kamimura, né, da Westcom, falar um pouco das boas práticas, né, para eu pedir para vocês, né? Então, como o Kelvin ele vai falar, é bom que todos deixem, por favor, o vídeo e o microfone desativados, tanto por questões de ruídos como para consumo de banda, né? Caso alguém queira se manifestar, a gente tem aquele recurso de levantar a mão lá no Teams, né? É uma opção, ou fazer um envio de alguma mensagem no chat que a gente vai estar monitorando também, tá bom? Então, evitar interromper o palestrante. Pode interromper, mas dessas formas que eu comentei. Aqui, nossos links para as redes sociais, tá? Então, a gente está presente nas principais e os nossos conteúdos geralmente são compartilhados nelas, tá bom? Bom, acho que da minha parte era isso. Kelvin, você compartilha aí da sua máquina agora? Bom, boa tarde a todos, né? É um prazer estar mais uma vez aqui no encontro virtual com todos vocês, né? A partir aqui da ISA. E o tema hoje aqui é justamente Edge Computing, né? E quais são essas vantagens para a IoT, tá? A agenda aqui, rapidamente, só para vocês terem um overview, né? Do que vai ser tratado dentro desse tema. Rapidamente, uma introdução sobre a Westcom, uma contextualização sobre IoT, né? A importância do Edge Computing, algumas novas tecnologias, né? Talvez não tão novas, mas algumas pessoas talvez ainda não conheçam, como tecnologia de containers, o ecossistema de Edge, alguns exemplos de aplicações e, por fim, a conclusão. Tá certo? Então, dando início aqui uma introdução sobre a Westcom, né? A Westcom ela é uma empresa brasileira, né? Está localizada em São Paulo, capital. Agora em 2022, data de hoje, dezembro aqui, que está sendo gravado esse vídeo, né? A Westcom completou 28 anos de atuação no mercado brasileiro e tem sido referência em redes industriais, né? Pioneiro em serviços de análise, diagnóstico, troubleshooting, certificações de rede. Também atua como distribuidor, oferecendo soluções principalmente desses três pilares, né? Que são conectividade de redes industriais, cybersecurity e IoT Indústria 4.0, né? Ela também é homologada como um centro de competência Profibus e Profinet pela Associação PI International da Alemanha, né? E também é uma empresa certificada como um distribuidor especialista em automação industrial, né? Então ela tem o certificado IAD da Schneider Electric e, portanto, atua aí tanto com usuários finais e integradores, né, para fornecimento das soluções da Schneider.
tá? Então, rapidamente aqui uma introdução sobre o que é esse tal do IIoT, né? Basicamente é a internet das coisas industriais. Então, hoje tudo, na verdade, tudo é sobre dados. Hoje o ativo mais importante das empresas aí, sem sombra de dúvidas, são os dados. E basicamente o que a gente procura é obter uma grande fotografia do processo de produção, né? Então, através dessas informações que são extraídas desses dados, é possível compartilhar conhecimento e obter uma potencial otimização desse processo, né? Então, um dos objetivos aí é melhorar o processo e as tarefas de manutenção. Todos nós estamos muito acostumados a utilizar diversos sistemas de monitoramento, de otimização. Muitos deles são ali dentro de uma determinada fábrica, né? E o Industrial IoT ele permite aí que você tenha, não há mais limites geográficos, né? Então você pode ter diversos tipos de plantas aí todas ao redor do mundo e obter aí benchmarks e comparativos entre todas elas, né? E o IoT no mundo, né, ele tem algumas organizações, ele tem diversas organizações que tratam sobre esse tema, né? Eu separei aqui, para quem não conhece, três delas, ao meu ver, são as três principais. Então, basicamente, uma nos Estados Unidos, que é a IIC, tá? Então, a IIC que era, na verdade, a Industrial Internet Consortium e virou Industrial IoT Consortium, e ela criou o modelo IRA, né, que é de Internet, aliás, Industrial Internet Reference Architecture, né? Então, é basicamente um modelo de referência de arquitetura IoT. Na Alemanha, ali onde tem a Platform Industry 4.0, né, ou 4.0, que criou um outro modelo, que é o modelo RAMI, né, esse RAMI é uma abreviação de Reference Architectural Model Industry 4.0, né, e por último ali, não menos importante, na Ásia, né, a IVI, ou Industrial Value Chain, é também uma organização que cuida de IoT e fomenta o uso dessa tecnologia, né? E eles criaram também lá um modelo chamado IVRA, que é a abreviação de Industrial Value Chain Reference Architecture. Então, essas três associações, deixei aqui o link para consulta, caso alguém tenha interesse em conhecer um pouco mais, né? São aí algumas referências no qual está embasado aqui os modelos, né? E dentro desse mundo de IoT, né? Então, muita gente fala de IoT e aí, de repente, aparece essa sigla, um I a mais ali, né? De Industrial IoT. É importante entendermos que existem algumas diferenças do IoT para o Industrial IoT. As soluções tradicionais de IoT, elas implicam basicamente em registrar, gerenciar e conectar dispositivos IoT diretamente na nuvem, né? Então, aqui um exemplo, né? Você tem hoje dentro de casa até mesmo fechaduras aí IoT, né? Você pode abrir ou fechar, saber quando que foi acessado, né? Quando foi aberto ou fechado aí a porta da sua residência, né? Por exemplo, né? Então, mas tipicamente esses dados gerados por esses dispositivos IoT, eles são armazenados e processados na nuvem para geração de valor. Porém, nem sempre essa arquitetura é suficiente, né? Por exemplo, em aplicações no chão de fábrica, os dispositivos industriais, eles geram um volume de dados significativamente maiores do que os dispositivos IoT convencionais, né? Então, aqui um exemplo aí de uma aplicação real, né? Então, são diversos variáveis, são mais de 200 mil variáveis, são 14 plantas industriais, e mais de 120 dashboards. Então, realmente é um volume totalmente diferente e não dá para simplesmente conectar um ativo diretamente para a nuvem dentro desse contexto, tá certo? Então, daí surge, né, o Edge Computing, né? E o que é o Edge Computing, né? Então, eu trouxe aqui uma definição, né, que é justamente Edge Computing, na verdade, é a computação de borda, né? Mas o que é a computação de borda? Ela nada mais é do que uma arquitetura da tecnologia de informação, na qual os dados são processados na periferia de rede, né? O que é periferia de rede? Justamente nessa camada de borda, nessa representação, ou seja, o mais próximo possível da fonte ou da origem de dados, né?
onde os dados são originados, os próprios dispositivos de campo, tá? Então, nessa camada a gente pode ver ali na parte mais inferior, onde é a camada de produção, onde são gerados esses dados, tá? No meio, justamente, essa camada de borda, onde atua as soluções de edge computing, né? E acima ali, a camada de nuvem é muito comum utilizado nessas arquiteturas, né? Então, só para citar aqui um exemplo, né? Por exemplo, ah, quando você implementa esses recursos de computação e armazenamento no local onde eles são produzidos, né? Então, isso coloca essa camada de borda, normalmente um armazenamento temporário desses dados, né? Então, existem hoje algoritmos de compressão de dados que permitem que você evite a duplicação desses dados. Então, por exemplo, se nessa camada de ativos de produção você tem lá um sensor de temperatura, né, e ele informa lá um valor a cada 10 segundos, né, então você tem o endereço IP, por exemplo, desse dispositivo, o valor dele, dessa variável, e ele é enviado a cada 10 segundos. Isso gera lá, sei lá, 5 kbytes, por exemplo, a cada 10 segundos. Então, você tem 30 kbytes por minuto. Em uma hora, já são 1,8 mega. Né? Então, ao invés de você enviar esses pacotes diretamente para a nuvem, é adicionada essa camada de edge computing no meio, e esse dispositivo ele envia somente os pacotes de dados apenas, por exemplo, quando essa temperatura muda. Então, você evita aí a duplicação do mesmo valor quando ele não é alterado, né? Evitando, assim, custos desnecessários aí, uma vez que o seu custo de nuvem é basicamente o volume de dados e a frequência de atualização. Né? Então, e por que do Edge Computing? Né? Hoje temos um crescimento aí de dispositivos conectados à internet gigantesco, né? Então, são 10 bilhões de ativos aí conectados, então são 127 dispositivos IoT conectados por segundo, né, até 2030. Então, isso é uma expectativa, né, que foi feito, né, foi uma estimativa. E a ideia, né, estima-se que ele vai ultrapassar a marca de 25 bilhões, né, até 2030. Então, esses dados massivos que são gerados, a ideia é que eles vão alcançar aí em torno de 73,1 zettabytes de dados. Então, só para vocês terem uma ideia, né, um zettabyte ele equivale a 1 bilhão de terabytes ou a 1 trilhão de gigabytes. Então, isso é muita coisa, né? É um volume muito grande para você ter diretamente conectado à nuvem, né? E qual que é a relevância desse tema, né? Basicamente aí a IDC, que é a International Data Corporation, ela prevê que até 2023 mais de 50% das novas infraestruturas de tecnologia de informação serão implantadas na borda, justamente no edge, ao invés de serem em data centers corporativos. E o que acontece dentro dessa camada de edge computing, né? Então, basicamente ali, a coleta e a agregação desses dados, desses dispositivos de campo, né? Nessa camada de borda é feito o filtro ou seja, a qualificação desses dados. Existe também uma questão de segurança e privacidade, onde ele pode ser tratado. Conversão de protocolo. Então, muitas vezes a camada de produção ela tem protocolos industriais e é onde você vai ter o tratamento dessas informações, muitas vezes são em aplicativos de TI, ou até mesmo aplicativos em nuvem, onde tem outros padrões de comunicação de rede, lógica de controle, né? Identificação de equipamento, você pode ter algum tipo de rastreabilidade ali, por exemplo, né? A gestão do ativo, porque não do ativo ou da própria rede, né? Uma conexão ágil, uma vez que você tem ali uma distribuição desses equipamentos. Vamos ver alguns exemplos mais para frente, quais as possibilidades que isso nos traz, e novos tipos de modelos de negócios, né? Então, com a camada de Edge Computing, possibilita novos modelos, como Infrastructure as a Software, Software as a Service, então vai trazer também outras possibilidades.
E como que funciona o Edge Computing especificamente na manufatura, né? Então, aqui nessa parte aqui no slide, né? Então, vou pegar aqui o pointer aqui do laser. Basicamente, aqui na camada de produção, é onde está o nosso CLP, os nossos controladores e os nossos I/Os, né? Então, o Edge Computing ele vai basicamente pegar esses nós, né? Eles devem ser capazes de executar é, 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 containers arbitrários a serem geridos centralmente. Então, um pouco mais para frente, vamos ver o que são esses containers, né? Vamos abordar isso um pouco melhor, um pouco mais para frente. E esse nó ele se conecta tanto à nuvem quanto ao arquivo de produção. E ele também pode ter essa capacidade de rodar offline temporariamente, ou seja, você faz aquisição de dados desses ativos de produção, e se essa camada de edge, por algum motivo, ela perder a conexão com a camada de nuvem, você pode ter esses dados aqui bufferizados, né, eles armazenados de forma temporária, até que você estabeleça e envie esses dados. Então, uma vez que você capturou esses dados, você dentro desse dispositivo Edge, você tem basicamente duas funcionalidades principais, que é a análise de parâmetros e a comunicação. Comunicação tanto de aquisição do chão de fábrica, quanto de publicação em nuvem. E análise de parâmetros é justamente para você fazer essa qualificação e esse filtro de extrair as informações desses dados, as informações relevantes para o negócio, antes desse envio para a nuvem. Tá? Então, aqui passando para a próxima camada, aqui já assim numa base de dados que pode ser um Big Data, né? E nessa camada, com essa armazenagem, com base nesses dados históricos, os aplicativos de analytics, eles aprendem, né, seja através de algoritmos de inteligência artificial, né, eles aprendem esses comportamentos, projetam tendências e desenvolvem insights para o usuário especialista poder visualizar. Então, isso retorna aqui num dashboard. Ainda assim, depende de um especialista para ele poder fazer essa tomada de decisão. Então, esse dashboard, na verdade, ele vai apoiá-lo nessa tomada de decisão. Então, essa é uma arquitetura aqui sugerida para a manufatura. Uh, Existem, obviamente, variações, aqui é um exemplo, né? Não necessariamente você precisa ter esses I/Os ou esse tipo de arquitetura na nuvem, mas o foco aqui é que a camada de borda ela tem essas características. Então, no próximo slide aqui, a ideia é falar um pouco mais sobre essa ideia de tecnologia de container, né? Então, o que é esse tal desse container? O container é uma unidade padrão de software que agrupa o código e todas as suas dependências para que o aplicativo seja executada de forma rápida, confiável em de um ambiente computacional. Então, uma imagem de container do Docker, ele é um pacote de software que ele é leve, autônomo, né, executável, que inclui tudo que é necessário para executar o aplicativo. O código, o runtime, ferramentas dos sistemas, bibliotecas, configurações. Então, ou seja, imagina que aqui você tenha um hardware, um dispositivo computacional. Nesse dispositivo, ele roda um sistema operacional, seja ele Windows ou Linux, e acima desse sistema operacional você instala justamente esse gerenciador de containers, né? Aqui no caso aqui, o exemplo é o Docker. E aí cada container desse você pode colocar uma aplicação virtualizada. E dentro desse container, além do aplicativo, ele vai incluir essas dependências, né? Ou seja, tudo aquilo que é necessário para ele executar. Então, normalmente quando você instala um software no seu computador, lá no Windows ou no Linux, ou qualquer outro sistema operacional, junto com esse executável, ele vem vários outros arquivos, né, que ele armazena lá em algum diretório e que ele chama, ele vai consumindo esses arquivos, essas bibliotecas, durante a sua execução. Então, aqui o que o container faz ele virtualiza todas essas bibliotecas, né, junto com esse aplicativo, numa instância isolada. Tá? E dentro dessa ferramenta, ele
permite que você faça a gestão de todos esses containers. Essa gestão, elas relacionadas a atualizações, seja de configuração ou versionamento. Então, isso é muito importante porque você consegue, por exemplo, configurar dentro de um container essa aplicação, o quanto que ela vai consumir de recursos do sistema no qual ela está sendo hosteada. Então, por exemplo, se eu instalo aqui um aplicativo A, um aplicativo B e um aplicativo C, eu tenho 3 containers que rodam isoladamente, mas eu posso determinar o quanto cada um vai consumir desse meu sistema computacional. Meu controle de versionamento, eu sei exatamente qual a versão de cada aplicativo que eu estou utilizando, né? E eu posso, inclusive, instalar o mesmo software em versões diferentes, sem a necessidade de eu desinstalar ele anteriormente, justamente porque ele roda de maneira isolada, né? Ele também ele tem recursos de cibersegurança, né, como controle de acesso, autenticação e níveis de autorização. Isso traz mais segurança cibernética e dentro de um contexto de IoT, de Industrial IoT, isso é muito importante. E o ciclo de vida. Então, desde a criação, implantação, monitoramento e até a destruição desse aplicativo, você consegue gerenciar de forma rápida. Então, consigo iniciar, pausar ou deletar esses containers de forma realmente muito, muito fácil, muito ágil. Para quem já está acostumado com trabalhar com máquinas virtuais, existem algumas semelhanças, no entanto, é bem diferente, né? E aí eu trouxe aqui algumas diferenças do que é o conceito de máquina, máquina virtual e container. Então, uma máquina tradicional, um computador, normalmente você tem ali um sistema operacional e os softwares e as suas respectivas bibliotecas que estão instalados dentro nesse computador. Num computador com máquina virtual, você tem aqui, você liga o teu computador, né? Então ele sobe lá, ele inicia a BIOS, ele inicia o sistema operacional, ele carrega o Windows, né? Então você se loga, carrega as suas preferências lá. Você inicia um software de máquina virtual, um hypervisor, né? Por exemplo, um VMware. E aí dentro desse software de máquina virtual, você carrega uma máquina que você virtualizou. Então, dentro desse software, ele entende que você está ligando como se fosse um novo computador, né? Então, nesse novo computador que é virtual, ele carrega novamente você pode instalar um sistema operacional qualquer, né? Um Debian, um Linux, um Windows, né? E aí dentro, quando você carrega esse sistema operacional e todos os seus recursos desse sistema operacional, aí sim você instala lá o teu aplicativo e com ele as dependências desse aplicativo, né? E mesmo que você utilize somente um software, ele vai carregar todos os outros recursos do sistema operacional e todos os outros softwares que nele estão instalados, né? Mesmo que ele não esteja em execução, mas ele vai ficar lá em stand-by, né? Já numa arquitetura utilizando essa tecnologia de container, na verdade você virtualiza somente o aplicativo. E você não virtualiza uma máquina inteira. Então, ou seja, quando você inicia o computador, né, você carrega o teu sistema operacional e aí você simplesmente inicia o teu software gerenciador de container e já roda o teu app, independentemente de você ter que carregar. Aqui, repara que você tem uma outra camada, né, que são o sistema operacional. Então, você tem um sistema operacional dentro de um sistema operacional, você tem uma máquina dentro de outra. Aqui não, aqui você só carrega somente o app virtualizado. Isso traz muitas vantagens, né? Então, por exemplo, o teu aplicativo ele fica muito mais leve, muito mais rápido. Por quê? Porque os containers eles compartilham o kernel do sistema operacional da máquina e, portanto, não exigem um sistema operacional por aplicativo, aumentando a eficiência do servidor e reduzindo os custos de servidor e licenciamento, né? Ele também é mais seguro, justamente porque nos containers eles rodam totalmente de forma isolada e independente, e também de uma forma padronizada. Então, a indústria, né, principalmente a indústria de TI, eles padronizaram dessa forma e isso vem sido cada vez mais utilizado nesse contexto de IoT, também para a indústria IoT.
né? Então, aqui nessa tabela, a gente tem um comparativo, né? Aqui você tem o container, o sistema operacional é compartilhado nas VMs, que são as virtual machines, os OS são separados. Então, na máquina virtual, é como se cada sistema operacional tivesse acesso a uma máquina. Então, esse sistema operacional ele tem uma máquina, que é a máquina virtual 1, esse outro sistema operacional ele tem uma outra máquina virtual. Já no sistema de container, cada aplicativo é como se ele tivesse o seu sistema operacional de forma exclusiva. No entanto, na realidade, o Docker está gerenciando isso, ele está compartilhando esses recursos do mesmo sistema operacional. Então, isso torna a aplicação muito mais eficiente. Por isso, requer muito menos memória, inicialização muito mais rápida, em relação às aplicações de máquina virtual, né? E toda essa tecnologia, né? Como que a gente traz isso para o mundo prático, né? Para o mundo da indústria. Então, já existem diversos fabricantes, como IBM, Google, a Amazon, a AWS, né? A própria Microsoft, que eles têm diversos softwares e aplicativos containerizados, e eles estão disponíveis lá para download nesse fórum, né, ou nesses repositórios, que é, por exemplo, o Docker Hub, e eles estão lá disponíveis para download, né. Então é muito comum você ver lá bancos de dados, servidores web, aplicativos de dashboards como Grafana ou de conectores de fluxo de dados IoT, como por exemplo o Node-RED, né? Mas para aplicações industriais é muito raro, ou pelo menos por enquanto, né, não é muito comum você ver os grandes fabricantes aí de automação industrial terem aplicações industriais dentro desse formato containerizado. E isso tem mudado, né? Então, por exemplo, a Softin, ela já tem alguns aplicativos, como os Edge Connectors, que estão nesse formato de Docker Container para você poder fazer o download e utilizar. Então, agora mesmo você pode acessar, você pode até printar essa tela, pegar esse caminho, e dentro desse Docker Hub, que é um repositório aberto, né, open source, você pode entrar no repositório da Soft Industrial e fazer um download desse aplicativo Edge Connector, né? E aqui dentro dessa arquitetura, o que ele faz? Ele faz a conectividade entre dispositivos industriais, como por exemplo CNCs. Aqui nesse exemplo é um CNC Siemens, né? Tem também para CNCs Fanuc, pode ser CLPs aqui, né, da família S7, podem ser CLPs Schneider, Vago ou outros que são Modbus TCP ou qualquer outro dispositivo com o protocolo Modbus, e ele conecta esses equipamentos através desse app que está virtualizado dentro desse container, e ele tem conectores para cloud. Então, isso significa dizer que se eu quero criar uma aplicação em cloud e eu não sei muito bem como que eu vou fazer a conexão com eles com o chão de fábrica, eu posso simplesmente vir aqui, baixar esse app dentro desse container, colocar ele nessa camada de Edge Computing, né, e já receber esses dados, sem eu precisar ficar codando ou contratando desenvolvedores, né, de softwares, então de uma forma muito simples, ou até mesmo de ficar comprando diversos tipos diferentes de gateways, né? Então eu posso simplesmente com um app virtualizar essa funcionalidade de conectividade e fazer essa camada de borda. Mas isso não necessariamente ela se limita a aplicações de cloud, ela pode ser para aplicações locais também. Então, as famosas aplicações on-premise, onde eu tenho servidores locais, seja para historiar, seja para fazer gráficos sinóticos, ou para supervisórios, ou qualquer outras aplicações de pins ou de camada de supervisão dentro do chão de fábrica, né? E esses conectores, esses apps Edge Connectors, uma vez que eu tenho cada um fazendo essa aquisição de dados e essa conectividade com o cloud, existem outros tipos de aplicativo, né? Aqui eu também trago uma outra arquitetura na qual existem controladores aqui embaixo, máquinas CNCs e outros dispositivos conectados a esses apps,
E então, nessa faixa aqui, nesse retângulo mais escuro, ele é um edge device, então ele é o dispositivo de edge computing, onde eu instalo esses diversos apps dentro do mesmo hardware. Por quê? Porque justamente essa tecnologia container ela permite que eu trabalhe com diversos containers simultaneamente. Então, ao invés de eu ter um hardware para aquisição, para aquisitar dados de cada um dessas linhas de produção ou máquinas CNCs ou qualquer outro tipo de aplicação industrial, eu com um único edge device eu posso rodar esses diversos apps simultaneamente e, e eu posso publicar eles seja no Microsoft Azure, no AWS ou em um outro cloud da minha preferência, ou aqui até mesmo dentro da minha planta em RP ou no meu servidor MES, por exemplo, né? Então, é muito comum em aplicações de MES surgir ali o primeiro desafio, que é como que eu coleto esses dados para conectar ao MES. Então, essa é uma forma bastante eficiente, rápida e fácil de se utilizar, sem eu depender ali de estar utilizando diversos tipos uma salada de hardwares e gateways, diversos protocolos ali ainda mais dentro de um contexto hoje em dia, né, onde temos aí uma crise de escassez de chip muito grande, então fica muito mais fácil que com software que você simplesmente faz o download aqui e, obviamente, é licenciado, né, e você adquire a licença para ativar, você pode rodar ali durante tem um período de 72 horas como demo para teste e depois você consegue fazer com a sua licença a comunicação de forma permanente, né? Então aqui, para que você não exponha uma porta TCP para essas comunicações de cloud para cada container desse, então existe também um app que é para agregação de dados, nesse caso aqui o Edge Aggregator. Então, repara que dentro de um único dispositivo, dentro dele começou a se formar uma rede de aplicativos aqui. E é isso também é uma outra característica dessa arquitetura de Edge Computing que ele permite. Então, imagine que fora do hardware, a rede ela está entre o hardware de edge device para com os controladores de chão de fábrica. Mas dentro desse hardware de edge computing existe uma outra rede, uma rede virtualizada entre esses containers, que são esses apps virtualizados, né? E aí eles são todos agregados, e aqui ele adiciona uma camada também de cibersegurança, porque ele tem todos os recursos de controle de acesso. Por exemplo, se um RP, um determinado usuário de RP, ele vai ter acesso a qual aplicativo ou a qual dispositivo, por exemplo, né? Assim como bem um dashboard de um controlador de processo, ele vai estar conectado a esses sensores, essas instrumentação em hardware, mas ele não necessariamente precisa estar conectado a esses outros servidores. Então, por mais que ele passe pelo mesmo device, esse app que agrega os dados, ele também faz essa gestão e essa administração de controle, que obviamente o usuário ali vai ter todos os recursos e ferramentas para poder administrar, tá? E aí, aonde que eu rodo, né, toda essa camada que eu estou falando lá de edge device, então aqui eu trouxe alguns exemplos de quais são possíveis edge devices, né? Então, onde eu rodo esse tal do edge computing? Então, são basicamente aqui 3 exemplos, que são CLPs, não são obviamente não é qualquer CLP, eles precisam ser CLPs com esses recursos de Industrial IoT, né? Então, tem aqui alguns exemplos de CLPs específicos, né? CLPs de Motion, M262, a Schneider, o M251 de PAC, que é um CLP de máquina, e um CLP de processo M580 de PAC também. IoT Edge Gateways, né? Então, ele pode ser, por exemplo, aqui o WinGateway 902, o WinVehicle é um gateway IoT especificamente para aplicações de veículos, nesse caso, esse aqui para indústrias. PCs ou PCs industriais, então IoT Box, aqui podem rodar aplicações de realidade aumentada, acesso remoto, gestão de ativos, e IPCs, né, que são PCs industriais, né? Então, aqui só um parênteses, né? Vocês ainda talvez não tenham ouvido falar, mas uma novidade é que esses CLPs aqui, por exemplo, eles rodam uma ferramenta
de automação industrial centrada em software, né? Isso é uma novidade, ele é baseado numa norma, é um padrão IEC 61499, né? Que é para portabilidade e interoperabilidade em diferentes hardwares. Então, isso significa que você vai poder ter a automação industrial, ela espalhada em diversos hardwares diferentes, né? E você vai poder simplesmente substituir esse hardware por outros hardwares de outros fabricantes, inclusive, mesmo dentro da mesma automação. Muito diferente do que é hoje, que você precisa ter lá se você tem um hardware de um fabricante A, você tem que ter uma estação de engenharia desse mesmo fabricante. Você tem um CLP do fabricante B, você precisa ter a licença da estação de engenharia desse fabricante B. Então, nessa norma, nesse padrão IEC 61499, também conhecido como Unified Automation, né? Então ele vai tratar isso de uma forma totalmente diferente, totalmente agnóstica. Você vai poder ter automação aí, graças aí ao Edge Computing e essas tecnologias que nós estamos falando, e vai possibilitar, e esses LPs, né, e esses PCs industriais, eles vão trazer aí essa tecnologia do EcoStruxure Automation Expert, uma novidade aí da Schneider. Esse assunto ele demandaria aí uma apresentação, né? Ele mereceria somente exclusivamente sobre esse assunto para poder abordar com mais profundidade, né? Mas só para vocês terem aqui as referências, então eu vou deixar para vocês depois darem um Google, pesquisarem lá na Schneider. E o tal do ecossistema Edge, né? Como que roda esse ecossistema Edge? Então, basicamente, são 3 funcionalidades. Nesse Edge Gate, ele faz a coleta de dados, o processamento dessas informações e o upload para o cloud. Então, a coleta de dados neste dispositivo da Westcom, ele já tem nativamente todos esses drivers para o protocolo de comunicação para todos esses LPs, né? Então, não é que você vai ter que fazer uma lógica lá no Node-RED, não, isso já tem nativo, é pronto, né? Ele tem um app dentro dele em Python que já trata isso. Se você quiser desenvolver uma aplicação customizada, você tem um SDK e você também desenvolve o teu app lá dentro em Python. Ah, Kelvin, mas eu não uso Python, não utilizo essa linguagem. Você pode utilizar o Docker. Então você pode instalar lá apps de outras linguagens e através desses containers você usar outros recursos de programação dentro dele, nessa capacidade de processamento dentro desse device, desse edge device. E por último, não menos importante, a publicação desses dados em algumas nuvens, né? A maior parte delas suportam MQTT e OPC-UA, que é suportado por esse dispositivo, né? E aqui alguns clouds aí já utilizados aí com cases de sucesso. E normalmente o fluxo de dados não é feito nesse formato, né? Ele pega do chão de fábricas e manda para a nuvem, né? Só que nesse ecossistema nem sempre é assim. Esse ecossistema Edge ele também tem outros tipos de movimentos, outros tipos de fluxos de dados. Então, quando eu disse, por exemplo, que você pode desenvolver o seu próprio app, customizá-lo e embarcar a sua aplicação dentro desse dispositivo Edge, significa que através desse app você pode publicar ele num repositório, seja ele público ou privado da sua empresa. Você pode deixar diversas aplicações já prontas e configuradas, e esse dispositivo que está instalado eletricamente em campo, você simplesmente, ao conectá-lo à internet, ele descarregar essas aplicações conforme ali a aplicação que você tem você vai descarregar o aplicativo conforme a aplicação que você tem no cliente final, né? Além disso, além de você poder desenvolver o teu próprio app, você pode adquirir apps gratuitos ou pagos dentro aí de diversas outras plataformas, outras marketplaces, né? Então, da mesma forma que você tem o seu smartphone, você faz o download de um app lá no Apple Store ou na Play Store, existem marketplaces que você pode utilizar apps que estão containerizados dentro da Microsoft, dentro de outras plataformas, né? Então, aqui alguns exemplos de marketplace, tá? Esse dispositivo aqui em particular, ele é certificado pela Microsoft Azure, então isso tem muitas vantagens. Você não precisa fazer nenhuma linha de comando ou parâmetros avançados. Ele tem ali campos já prontos para você conectar com o cloud da Azure, e eles têm parâmetros já prontos para conectar com o cloud da AWS, inclusive com documentação dentro da Microsoft de como fazer isso dentro desse dispositivo, e o mesmo para a AWS.
Além desse movimento de aplicativos, existem outros tipos de movimento dentro desse ecossistema que ele também é feito da nuvem para o Edge, né? Então, por exemplo, através dessa plataforma de cloud, né? Todo mundo fala de dashboards em nuvem e tudo mais, mas nem só de dashboard vive esse mundo de IoT. Né? Quando todo projeto de IoT você começa pequeno e a ideia é sempre você escalar isso com uma quantidade grande de distribuída de dispositivos conectados, né? E quando isso acontece, começam alguns desafios de gerenciamento dessa infraestrutura do que está instalado em campo, né? Então, por exemplo, você ter que fazer manutenções, visita a cada um desses ativos em campo, seja para atualizações ou qualquer coisa que o valha, é muito custoso para manter essa operação. Então, a nossa solução ele tem um cloud, por exemplo, que é gratuito e você pode fazer a configuração desses dispositivos em campo, né? E de forma muito eficiente. Então, ao invés de você a maioria das soluções hoje ele fala assim, olha, você tem acesso remoto e você tem dashboard em nuvem. Mas veja bem, se você tem uma aplicação que você tem 50, 100, 300, 600 dispositivos IoT em campo, imagina só o custo, mesmo que você tenha acesso remoto, imagina o custo de você acessar um a um para fazer uma configuração, uma alteração de configuração. Né? Então aqui você com alguns poucos cliques você pode salvar uma configuração de um dispositivo, carregá-la, essa configuração em nuvem, e descarregá-la em batelada para todos os dispositivos ou para grupos de dispositivos que você determinou, como, por exemplo, de um determinado cliente, ou de uma determinada planta, ou de uma determinada região geográfica, né? Além disso, você consegue fazer a manutenção remota, você também consegue fazer esse acesso remoto para fazer o gerenciamento desse equipamento. Você tem a rastreabilidade e a geolocalização desses ativos, isso pode ser importante para outros modelos de negócio, onde você tem não só pontos fixos, mas pontos móveis, às vezes você tem locação de equipamentos, ou até mesmo simplesmente para você ter a referência, porque você tem muitos pontos IoTs instalados, para você ter uma tag que identifique qual ponto que está em qual status, por exemplo, e tudo isso através de uma gestão centralizada. Mas aqui a ideia não é, na verdade, competir com plataformas de cloud que geram dashboards. É, na verdade, uma plataforma em paralelo para te ajudar a ter um gerenciamento centralizado com foco na infraestrutura de Industrial IoT. Então é muito diferente. E por isso que esse fluxo da nuvem para o chão de fábrica aqui é importante. Esse cloud ele não vai ter a pretensão de pegar valores de I/O ou de fazer atuar uma válvula ou um atuador em campo, mas ele vai poder te ajudar a administrar toda essa infraestrutura de edge computing. É bem diferente, né? E além de não ter nenhum custo, ele vai te ajudar a reduzir os teus custos operacionais da sua arquitetura de edge computing. Né? Então aqui é um exemplo de uma aplicação aí, exemplo de aplicações de arquiteturas digitais integradas, né? Então você pode usar esse edge computing numa linha de produção, com máquinas, né, conectados a CLPs, a robôs, você pode utilizar isso em indústria de processos, indústrias de óleo e gás, de químicas, petroquímicas, você pode conferir, monitorar esses dados, né, em paralelo ao controlador, né, então você não vai atuar diretamente no processo, mas você pode extrair informações valiosas, né, então você pode deixar que quem vai atuar na válvula seja o próprio controlador, mas em paralelo a isso você vai pegar esse monte de informações que esses instrumentos de campo geram e poder extrair informações valiosas para o seu negócio em paralelo ao teu controlador. E isso feito num dispositivo de edge computing, né? Porque ele foi criado e projetado para isso, como a gente pôde ver, né? Funcionalidades que nem sempre um CLP de campo ele possui. Então, a ideia aqui não é competir um com o outro, e sim abordagens e complementos de soluções. Né? E assim como também os em utilities, seja de energia, eólica, saneamento, telecom, entre outros. Né? Então, aqui um exemplo das nossas camadas com as arquiteturas. Né? Então, aqui na camada de produção, CLP, controlando ali os inversores, ativando as bombas, coletando dados das instrumentações, pressão, vazão,
e esses dados eles podem ser capturados nessa camada de borda. Aqui pode ocorrer uma conversão de protocolo para poder disponibilizar esses dados para aplicativos que ainda estão no chão de fábrica, né? Então ali dentro da camada de estação de engenharia, de supervisório, de pins e outros dispositivos. Então ele pode converter aqui esse protocolo, ao mesmo tempo ele extrair lógica, através de lógicas embarcadas aqui dentro, informações que são publicadas aqui na camada de nuvem. Né? Isso pode ocorrer também, inclusive, não só com redes cabeadas, mas com redes totalmente sem fio, totalmente wireless. Né? Então, aqui temos exemplos de aplicações com transmissores sem fio, conectados a um gateway que coleta esses dados e manda para o IoT. E isso a gente não está falando de automação residencial, a gente está falando de automação de processos. Né? Então, isso também é possível. Então, aqui nesse caso, nessa aplicação, num exemplo, o integrador ele instala o equipamento no painel em campo, os instrumentos e esse dispositivo. O pessoal de TI ele já tem configurado aqui os apps que vão ser utilizados nessa aplicação. Uma vez que ele se conecta na rede 4G, esses aplicativos eles já são descarregados automaticamente, né? Então, se ele instalar ali centenas de equipamentos em campo, ele nem perde tempo comissionando. Uma vez que ele ganhou um endereço IP, através de, obviamente, certificados de rede, autorizações, encriptação e toda a parte de camada de cibersegurança, ele recebe lá essas aplicações dentro da conta do Microsoft Azure ou do AWS IoT Greengrass, por exemplo. Né? E aí, mais uma vez, né, essa questão de cibersegurança ela é muito importante. Então, dentro dessas aplicações, elas têm autenticação CA, criptografia de dados, verificação de usuário, né? Elas integram outras tecnologias de segurança. Então, por exemplo, esse nosso IoT Edge Gateway, ele possui funcionalidades de firewall incorporado dentro dele, né? Então, você consegue colocar listas de tanto de endereços IPs e portas que são permitidos ou bloqueados, que são não permitidos acesso, direção em sentido, se ele é um fluxo unidirecional ou bidirecional. Então, todas essas funcionalidades também são possíveis e isso agrega. E agora, como exemplo de aplicação, né, isso pode ser utilizado desde em aplicações com robôs, com braços robóticos, né, para você ter coleta de dados, de movimento, de velocidade, triagem, forjamento, aplicações de pintura, paletização, assim como também em máquinas de como chillers, compressores de ar, né? Então, para você saber, você pode fazer um comparativo de diversos chillers que estão instalados em diversas plantas industriais, você fazer um benchmark, pô, é o mesmo modelo, é o mesmo fabricante, por que que esse está performando melhor do que o outro? Então, você começa a ter uma gestão ali de performance e de maior eficiência, até mesmo de eficiência energética, por que que esse consome menos energia, aquele outro ele está consumindo menos combustível, ele está atuando uma resposta melhor. Então, se você tem 4 chillers, por exemplo, 4 compressores ligados, e você vê que compara que na tua necessidade ela é menor do que você não precisa de ter 4 chillers, você tem 4 chillers usando a 50%, você pode desligar 2, por exemplo, e ainda pode escolher quais dos 2 que vão ser mantidos ligados, né? Aqueles que têm melhor eficiência, por exemplo, melhor eficiência energética, e tudo isso, essa tomada de decisão apoiada por essa camada de edge computing que traz essa análise e publica na nuvem para o especialista consultar nesse dashboard em nuvem, né, e tomar essa decisão. E aqui um outro exemplo, né, por exemplo, em aplicação de saneamento, não só de dashboard, mas aqui nesse caso também usando o edge computing para rodar aplicativo de realidade aumentada. Então está cada vez mais disponível e usual você ter ali informações em tempo real no processo. Então, você está lá no meio de uma estação de tratamento de esgoto, você sabe ali já, pega o celular do bolso, abre um app, já sabe qual que é a frequência ali, o quanto que está rodando, qual o status daquele motor. Se você está fazendo um procedimento, já tem esse procedimento digitalizado, sem papel, né? Você já ter toda a documentação dele digitalizado,
você poder chamar um especialista remoto, caso você tenha algum tipo de dúvida, né? Então, com essa questão de pandemia, home office, então, às vezes tem técnicos que estão em campus, técnicos mais sêniores que podem estar a centenas de quilômetros, receber uma chamada de suporte remoto, gerando maior produtividade no dia a dia da operação e da manutenção. Tá? Então, como por último aqui, a conclusão, né, eu trouxe alguns pontos principais, né, como o que o Edge Computing traz como vantagem, né, a principal dela é baixa latência, né, então, assim, não tem atrasos, né, pois está muito perto do dispositivo de origem, ou seja, o dispositivo do Edge Computing ele está muito próximo ali do dispositivo de campo, da onde está sendo na camada de produção. Largura de banda, né? Sem problemas de banda larga, pois usa a rede local. Ele agregamos os dados antes de enviá-los para a nuvem, né? A disponibilidade, então, assim, se você tiver uma perda temporária de conexão com a nuvem, isso não é problema. Justamente porque você pode armazenar esses dados ali no local. A escalabilidade, então, assim, ele é aplicável em diferentes proporções a nível de infraestrutura de sistema, processo e do modelo de negócio. E também o custo, né? A redução de custo, seja com largura de banda, seja custo de nuvem, redução de HH de comissionamento em campo, como a gente pode ver. Ele pode descer as aplicações já comissionadas, já configuradas, em batelada, né? De forma automática, sem ninguém precisar apertar nenhum botão, né? Uma vez que ele se conectou à rede, ele já descarregar, isso já pode estar pré-setado. Redução de visitas de manutenção em campo, como vimos aqui alguns exemplos de cases, redução de custos de manutenção desses ativos e dessas infraestruturas, né? Então, obviamente ele traz ali possibilidades de diferentes modelos de negócio. Você pode ter serviço, software as a service e outros modelos, né? Então, é um pouco do que eu gostaria de trazer aqui para vocês dessas aplicações. Acho que eu estourei aqui em 6 minutos o meu tempo, mas eu vou abrir aqui o espaço para perguntas, deixo aqui o meu contato também. E aí eu passo a palavra para o nosso anfitrião aqui. Se vocês, por favor, tiverem alguma dúvida ou algo não ficou tão claro, aqui estão os contatos, os meus contatos, o contato da Westcom. Sintam-se à vontade. E por que não, para os participantes que estão aqui até agora, e agradeço quem participou aqui até o final, se quiserem abrir o microfone, chamar ou mandar aqui no chat algum tipo de dúvida também, estou ouvido, estou disponível. Bom, tem algumas perguntas no chat, sim, tá? Então, o Okay? João Freitas perguntou do envio das apresentações, né? Eu acho que a gente compartilha assim depois no site, né? Depois, se Sim, puder passar para a gente compartilha. legal. O José Domingos Adriano pergunta: entendo que o passo inicial de aprendizado é estudar Docker. Que sugestão e por onde começar? Por onde começar o estudo do Docker? Legal. O Docker aqui, eu utilizei ele, na verdade, como exemplo, tá? De uma ferramenta para você ter um app virtualizado na camada de Edge Computing, mas, no entanto, ela não é mandatória, não é necessário que você utilize através dessa ferramenta, tá? Então, só para citar como exemplo, naquele IoT Edge Gateway que nós vimos como exemplo, você tem um app feito pelo próprio fabricante ali que no cloud dele você consegue fazer esse gerenciamento desses aplicativos de forma centralizado e sem você ter nenhum conhecimento sobre Docker, tá? Ah, Então, primeiro esclarecer esse ponto. Segundo, sim, o Docker ele já é muito utilizado, o pessoal de TI já está há muito tempo familiarizado com essa tecnologia, e para nós de automação é um pouco mais novidade. No entanto, nós vimos aqui alguns exemplos de aplicativos já industriais, né, para automação já disponíveis, né? Então, existem alguns cursos e treinamentos em algumas plataformas digitais, principalmente as de TI, na qual você tem esse tipo de treinamento, tá? Mas, obviamente,
Na Westcon aqui nós também temos especialistas que podem auxiliá-los em aplicações industriais. Então, de novo, por favor, fiquem à vontade e posteriormente entrar em contato conosco para discutirmos algumas aplicações, né, amadurecermos aí o conhecimento em conjunto para algum projeto. Beleza. Tem mais uma pergunta do José também. Agora, pergunta polêmica. Este tipo de estrutura em borda viabiliza a virtualização do CLP rodando soft PLC em container, só com remotas físicas. Existe movimento no mercado nesse sentido? A IEC 61499 citada parece apontar neste sentido. Isso, excelente pergunta. Desculpa, quem fez a pergunta, Carlos? José Domingos Adriano. José, obrigado pela pergunta. É isso mesmo. Existe uma tendência de que o hardware ele fique cada vez mais, ele vire uma commodity, né? Então, assim, PLC, assim, existem N fabricantes têm PLCs, né? Só que cada PLC ele tem a sua ferramenta de engenharia, né? Então, eu poder fazer uma automação que seja que abstraia a minha automação da minha planta de um determinado fabricante é algo que já é possível. Eu não estou falando de futuro, isso já existe, essa norma técnica já existe há alguns anos, e essa ferramenta uma delas o EcoStructure Automation Expert, já está disponível, e nós da UESC também podemos suportá-los nisso. Você consegue utilizar desde um PC para fazer automação, ou parte num PLC, ou parte em outro PLC, e você pode substituí-los, independentemente, ainda mais com esse problema hoje em dia de quase ninguém está reclamando de prazo de entrega, não é mesmo? Isso não existe, isso Isso é não existe, lenda. todo mundo tem estoque, né? Então isso realmente pode ser algo muito importante, né? Nessa escassez de chip, não só pela questão de disponibilidade logística, mas isso também traz uma vantagem competitiva em termos de sustentabilidade do negócio. Quando eu falo de sustentabilidade, é sustentabilidade do negócio mesmo, da aplicação, e não do ponto de vista de meio ambiente, né? Então, você tem uma garantia que, independentemente daquele fabricante, se aquele fornecedor ele não está te atendendo bem, ou se ele morreu, ou até mesmo se ele obsoletar aquele hardware, não tem problema. Essa tua aplicação, ela é portátil, você consegue portá-la para um outro hardware sem você ter nenhuma perda. E isso, assim, um movimento muito ágil, muito flexível, né? Então existe sim essa tendência, isso é algo realmente inovador, é uma tecnologia totalmente disruptiva e já está disponível no mercado. Tá aí a última pergunta aqui, Mauá Fox 4. Se cair a conexão do 4G para controles críticos de processos químicos, qual a mitigação de riscos de segurança de processo? Perfeita pergunta. Na verdade, claro que todas as aplicações elas devem ser bem analisadas para determinar. Acho que o principal ponto é justamente determinar a arquitetura, né, a topologia de acordo com cada aplicação. Obviamente, sempre vai ter aplicações que vão depender de um controlador local, com redundância dupla ou tripla, para uma refinaria de petróleo, por exemplo, algo do tipo. Mas, dentro ainda mesmo de uma aplicação dessa, de óleo e gás, ou química, ou petroquímica, eu posso ter o Edge Computing rodando em paralelo para fazer, por exemplo, monitoramento de câmeras e inteligência artificial rodando no Edge Computing, em realidade aumentada. Eu posso ter vários outros complementos ao redor dessa aplicação e até, por que não, análise das próprias variáveis que estão sendo controladas pelo PLC para gerar insights. Uma vez que eu agrego esses dados, eu vou acumulando um histórico, e aí, a partir da análise desses dados históricos, eu consigo já gerar insights se aquele dado é um dado, aquela informação, se é um valor comum que deveria ter aquele determinado comportamento ou não. E já notificar, por exemplo, um usuário, né? Sim, E um outro exemplo existem funcionalidades do próprio hardware em si, como do que foi apontado ali como exemplo, que ele consegue, por exemplo, ter uma conexão
ou com a rede de OT de forma cabeado e uma conexão com o cloud também de forma cabeado. E se essa conexão ela falhar, ele chavear isso para uma conexão de uma outra tecnologia, como por exemplo via celular 4G. E se essa conexão 4G ela falhar, ele pode ainda de forma redundante ir para uma segunda operadora, né, através de um segundo chip. Então, isso, você tem ali uma redundância tripla para não perder esses dados e na hora de formar um gráfico sinótico ou um dashboard, você não ficar com um buraco de dados durante aquele tempo. Se porventura tudo isso ainda vier a falhar, você pode agregar esses dados temporariamente ali na camada de borda de Edge Computing e depois simplesmente fazer o update disso para a nuvem. Ok, eu vou fazer, tem mais uma pergunta, vamos fazer a última aqui até pelo horário, e aí se ficar mais alguma dúvida, aí o pessoal tem seu contato, aí eu o coloco à disposição do pessoal, tá? Uhum. É a pergunta do Lorival. A preocupação comentada em indústria sempre vai para o sentido da garantia da segurança das informações na nuvem. Em que nível está a certificação de segurança com relação a esta preocupação? Legal, excelente pergunta. Obrigado, Lorival. Sem sombra de dúvidas, né? A segurança da informação, ela realmente é muito importante, justamente porque o dado é o ativo mais valioso hoje das empresas, né? E por isso tem aquela camada de cibersegurança, né? Então, assim, na verdade, a arquitetura do Edge Computing, ele adiciona uma camada de segurança, porque vamos refletir o seguinte: se você tiver diversos sensores em campo, você tem centenas de sensores em campo. Se você tiver essa centena de sensores em campo conectados diretamente à nuvem, você tem vários pontos ali de vulnerabilidade. Quando você adiciona uma camada de edge computing ali, você pode agregar esses dados, você pode segregar essas redes, o que é rede de OT, uma rede de IT, você pode criar uma DMZ, você pode criar camadas de seguranças ali entre a camada de OT e IT, você pode fazer controles de acesso, encriptação de dados, autenticação de usuários, colocar níveis de permissões e diversas outras funcionalidades de cibersegurança. O qual, em comparação a uma arquitetura que você não tem um edge computing, você ter esse dado diretamente do sensor, um sensor jamais vai ter ali todas as tecnologias de proteções de segurança cibernética à vista a quantidade de tipos de ataques diferentes que temos hoje na indústria, né, no mercado. Beleza. Bom, pessoal, acho que deu para cobrir bem aí um tema bem relevante, né, para o nosso segmento aí de automação. Queria agradecer a você, Kelvin. Eu vi aí Muito o Eric obrigado. também está aí, né? Seu Eric está Eric tá acompanhando online. também. Então tem mais alguns Tô por colegas. aqui. Ah, muito bom. Pessoal da Westcom, agradecer também a Westcom aí, que é parceira da ISA São Paulo de longa data aí também. E o Kelvin passou os contatos, né? A gente vai compartilhar depois o material. E de certa forma agradecer o pessoal aí pelo ano aí que passou, né, de 2022. Acho que a gente conseguiu realizar bastante encontros aí pertinentes, com bastante temas interessantes para o segmento, conseguimos trazer um público qualificado. Então, eu queria agradecer aí, desejar um bom final de ano para todos e acompanhar a gente aí, que em breve a gente já deve divulgar o que a gente planejou para 2023, tá bom, pessoal? Mais uma vez, obrigado a participação de todos aí e nos vemos num futuro não muito distante. Muito obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.